Vamos para a palavra de Deus. Irmãos, assim, quando a gente pensa no evangelista, se você fosse desenhar um evangelista em pleno ofício, talvez fosse alguém em cima de uma caixa, na praça ou na rodoviária. Uma vez eu fui a Portugal e eu conheci uns irmãos que operavam desse jeito lá e, cara, se você nunca subiu numa caixa para pregar na praça, é porque você ainda não foi batizado no evangelista. Sabe, o que a gente entende por evangelista é alguém, de certa forma, falando para quem passa na rua, falando, não perde uma ocasião, falando na padaria, falando na academia, falando no colégio, no trabalho. E eu creio que isso é muito válido, amém? Isso é muito válido. Mas o que eu senti nesses tempos agora, quando tudo afunilou, esse ano foi bem louco, foi um ano doido, né? Eu senti Deus, de certa forma, mandando a gente mirar melhor. O que eu quero dizer com isso? Eu creio que não é tempo de simplesmente você pegar uma metralhadora, fechar o olho e sentar o dedo para ver se acerta no alvo. É tempo de você pegar um fuzil e aprender a dar um tiro que acerte o alvo. Não estou falando de matar ninguém não, estou falando um alvo inanimado, amém? É como se não fosse o tempo de você ser como a polícia que sai do camburão fazendo ronda na cidade, procurando uma ocasião, mas você ser como um bombeiro que está dentro do quartel, prontinho, só esperando o sinal tocar para você ir direto na missão. Você consegue entender? Deus está, de certa forma, nos mostrando alvos e nos falando para atacar diretamente o alvo. Por quê? Porque no caminho muitas surpresas acontecerão. Quando você sai para uma missão, o caminho da missão, ele é tão interessante como a conclusão da missão. As pessoas que você encontra no caminho, as situações que acontecem, às vezes são tão ou mais excitantes, empolgantes, digamos assim, do que simplesmente a conclusão. Mas esse texto de Mateus 28, quando Jesus nos dá a grande comissão, eu não sei, eu li ele de um jeito diferente. E eu percebi que Jesus, a grande comissão, não é simplesmente para você sair dando tiro para todo lado. Ide por todas as nações e façam discípulos. Quantos entendem que um discípulo é diferente? Que um discípulo é alguém que foi experimentado, um discípulo é alguém que se dedicou, um discípulo é alguém que andou junto de tal forma que você pode enviá-lo no seu lugar. Paulo mesmo fala isso. Em alguma das cartas que ele diz ao Coríntios, eu não sei se é a primeira ou a segunda, eu sou meio ruim de endereço, mas eu sei que está lá. Depois ele dá uma escovada na igreja de Corinto. Ele diz: irmãos, eu não falo essas coisas para constranger vocês, mas eu falo como um pai para os seus filhos. Ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é interessante que depois dessa frase famosa de Paulo, ele diz: por essa razão eu vos enviei o meu filho Timóteo, para ele vos lembrar dos meus caminhos no Senhor. Cara, pensa no que é um discípulo fiel, que ele pode enviar Timóteo no lugar dele, porque o jeito de Timóteo viver vai lembrar as pessoas como é que Paulo vive. Ou seja, um discípulo é alguém diferente. E Jesus nos chamou para encontrar esses discípulos. Amém? Façam discípulos de todas as nações. Eu acho interessante a forma como Jesus disse que nós faríamos discípulos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Ou seja, não é simples. O problema é que a religião muitas vezes sai por aí dando ordens para as pessoas, cobrando gente que nem conhece a Jesus a viver de uma forma que agrade o Senhor. Calma, a gente precisa primeiro apresentar Jesus para as pessoas. Mas não é sair por aí dando ordens para as pessoas aprenderem. Ele diz: ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ordenado. Ou seja, é uma ordem para vocês. Vocês que andam comigo têm os meus mandamentos. Enquanto vocês andam me obedecendo radicalmente, as pessoas vão aprender, ou seja, vocês vão ensiná-las, elas vão aprender a guardar o que é uma ordem para vocês. Ou seja, pelo exemplo, eles vão se tornar discípulos. Ensinar com o nosso modo de viver. Sabe aquela parábola do semeador? Ela fala comigo de uma forma especial.
Porque a parábola, Jesus começa dizendo, então, o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu para semear. E fala das sementes que foram caindo pelo caminho. Umas caíram à beira do caminho, caíram no terreno rochoso, e veio o sol e queimou aqui. Outras caíram no caminho, mas não tinha muita raiz, começaram a nascer, vieram as aves do céu e tiraram. Outras nasceram, mas aí vieram os espinhos e começaram a sufocar. Até que as sementes encontraram boa terra, e essa produziu muito fruto. Amém? Esse texto também falou diferente comigo. Por um simples detalhe, diz: o semeador saiu para semear. Repete comigo, o semeador saiu para semear. Eu não sei como é a região aqui, se tem muitas plantações, eu creio que, enfim, aqui as coisas nascem sozinhas, né? É uma terra muito boa, já está tudo nascendo aí. Mas você concorda comigo que não basta uma terra ser boa e você chegar e jogar semente de qualquer jeito. É preciso preparar uma terra. Amém? O semeador, ele não saiu para desperdiçar sementes. Algumas caíram pelo caminho, mas esse não era o alvo da sua missão. Ele saiu para semear, ou seja, ele saiu de encontro a uma boa terra. No caminho, algumas coisas aconteceram. O que acontece no caminho pode dar bom, pode não dar tão bom assim. Mas quando a boa semente encontra a boa terra, esse é o alvo da missão. Sabe, de uma forma sustentável, é tempo da gente pegar a nossa energia e focar naquilo que o céu está dizendo.